Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso módulo 3, que vai falar sobre manejo de via aérea e ventilação mecânica. Eu sou o Pedro Pérez, preceptor da residência de clínica médica da EPM Unifesp. E nessa primeira conversa, no primeiro tópico, eu não vou conversar ainda com vocês sobre intubação ou configuração de ventilação mecânica. Antes de chegar nisso, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais da fisiologia respiratória. A gente precisa conhecer mais sobre os métodos não invasivos, que vão ser a nossa escolha inicial na maioria dos casos. E, por fim, quando que eu preciso intubar um paciente? Então, esses são os três principais temas que vão ser abordados nessa discussão agora. E a ideia é que vocês sejam capazes de compreender esses conceitos. Então, vamos lá. Do ponto de vista de fisiologia respiratória, o principal objetivo da respiração é trazer O2 do meio externo para a corrente sanguínea e tirar CO2 da corrente sanguínea para o meio externo. Uma coisa que é muito importante de vocês compreenderem é que esses gases têm comportamento distinto no pulmão e na corrente sanguínea. Vocês já estão familiarizados, por exemplo, que o O2 precisa da hemoglobina grande parte para circular, já o CO2 circula livremente. Na troca ali no pulmão tem um outro conceito muito importante. O O2 ele é muito pouco difusível na membrana alveolo-capilar. Então eu tenho o capilar sanguíneo, eu tenho o alvéolo e eu tenho a membrana alveolo-capilar, que geralmente é uma estrutura pequena. Então, para que o O2 possa entrar na corrente sanguínea de maneira adequada, além das questões de circulação e de hemoglobina que não vão ser o alvo da discussão agora, eu preciso de uma membrana alveolo-capilar íntegra e pequena, e eu preciso de uma área de troca importante. Então, os principais determinantes da capacidade pulmonar de puxar o O2 do ambiente para dentro são essas: área de troca e também a concentração de O2 que eu tenho no ambiente, que no ar ambiente é 21%, também chamada de fração inspirada de oxigênio, FiO2. Bom, o CO2 tem um comportamento um pouco diferente. Ele é extremamente difusivo na membrana alveolo-capilar. Então, para ele, se eu tenho uma membrana espessa, por exemplo, num edema agudo de pulmão, ou se eu tenho até algumas alvéolos que estão inutilizados, por exemplo, numa pneumonia, que está cheio de líquido dentro do alvéolo, ele consegue se virar porque ele se difunde facilmente. Quem que determina a lavagem de CO2? É quanto ar entra e sai do pulmão a cada ciclo respiratório. Ao longo de 1 minuto, isso chama-se volume minuto. Então, o principal determinante da capacidade de lavar CO2 é o volume minuto. Quanto maior o volume minuto, mais CO2 eu consigo lavar. O volume minuto é um produto da frequência respiratória vezes o volume corrente, que é o volume de cada respiração. Parece que eu já estou falando de ventilador mecânico, né? Mas na verdade esses conceitos eles são muito importantes para entender a insuficiência respiratória mesmo antes do paciente estar entubado. E didaticamente a gente consegue separar a insuficiência respiratória em dois grandes grupos. É claro que isso é uma separação didática e que na prática muitas vezes essas duas situações vão acontecer de maneira simultânea muitas vezes. Se eu tenho uma perda da área de troca ou da integridade da membrana alveolo-capilar, exemplo, edema agudo de pulmão, pneumonia, atelectasia, eu estou frente a uma situação de insuficiência respiratória hipóxica, que a gente fala, do tipo 1. Por quê? O meu volume minuto está preservado, é a minha membrana alveolo-capilar que não está. Quem que sofre nessa situação? O O2 não consegue entrar. Então, a gente tem predominantemente hipoxemia. Se eu tenho uma situação em que a membrana alveolo-capilar até está íntegra, mas eu não estou ventilando o suficiente. Por exemplo, um paciente com rebaixamento de nível de consciência que não tem drive respiratório adequado, ou ainda um paciente que tem uma fraqueza muscular importante, por exemplo, um Guillain-Barré ou uma miastenia graves. Esse paciente não consegue gerar volume minuto. Então, o O2 até que pode ir bem até certo ponto, mas o CO2 não. Esse paciente tem uma insuficiência respiratória do tipo 2, hipercápnica. É claro que essas situações ao extremo vão acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou ter hipoxemia e hipercapnia ao mesmo tempo. Mas quando eu avalio um paciente com insuficiência respiratória, eu na minha cabeça tentar imaginar essas duas situações é muito útil, porque ela vai me ajudar inclusive a tomar as medidas terapêuticas mais apropriadas. Quando a gente fala de suporte respiratório, a nossa primeira tentativa sempre vai ser, salvo situações extremas, como por exemplo, o paciente tem um rebaixamento de nível de consciência, ou ele está em franco colapso respiratório, ou numa parada cardiorrespiratória, eu vou tentar sempre fazer um suporte não invasivo.
E a gente traz aí duas tabelinhas bem interessantes de dispositivos de baixo fluxo, dispositivos de alto fluxo, e a ideia é que eu vou tentar, usando o mínimo fluxo possível, dar o suporte que esse paciente precisa. Nesse momento, vale um conceito interessante que vem sido expandido nos últimos tempos, é que, claro, hipoxemia é muito deletéria, mas hiperóxia também é deletério. Ele pode aumentar o estresse oxidativo, por exemplo. Então, nossos alvos de saturação, geralmente a gente vai ficar entre 92% e 94%. O paciente que está numa síndrome coronariana aguda ou num AVC isquêmico, tem uma situação de isquemia, eu fico entre 92% e 90%. E pacientes que já são previamente hipoxêmicos, entre 88% e 90%. Então você vê que a gente vai tendo alvos menores, tá? Isso varia dependendo da fonte do guideline, mas só para vocês terem esse conhecimento que assim, o paciente está lá no infarto, saturando 95%, ele precisa saturar 100%? Não, dependendo da situação, não. Então isso é uma coisa importante da gente evitar aí uma iatrogenia. A gente ter na nossa cabeça o alvo adequado. Bom, e aí como é que a gente escolhe o dispositivo? Se eu acho que esse paciente só está precisando de FiO2, ou seja, eu acho que o componente principal é uma hipoxemia por incapacidade da entrada de O2, eu posso começar utilizando desde dispositivos de baixo fluxo, como por exemplo o catéter nasal, que é aquele clássico que a gente vê, sendo que mais ou menos a cada 1 litro por minuto que eu aumento, eu ganho mais ou menos 3% na FiO2, que a gente conversou lá. Então, por exemplo, o paciente está em área ambiente 21%, catéter nasal 1 litro, mais ou menos 24%, 25%, lembrando que isso não é preciso e assim por diante. Por que isso é muito importante? Porque o grau de suporte de oxigênio que esse paciente está precisando, vocês vão ver isso mais para frente, ele me conta o quanto esse pulmão está lesado e está incapaz de realizar uma troca adequadamente. Bom, se o paciente não está respondendo, não está funcionando ao catéter nasal, eu posso ir para uma situação que consegue dar mais FiO2, por exemplo, uma máscara facial, porque no catéter nasal a gente tem um limite de mais ou menos 3 a 5 litros por minuto, senão começa a ressecar a mucosa. Salvo quando a gente está fazendo pré-oxigenação na intubação, que a gente pode usar fluxos maiores temporariamente. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Máscara facial consegue dar um pouco mais. A máscara, por exemplo, com reservatório, né, a máscara não reinalante, a 15 litros por minuto, ela consegue dar uma FiO2 de até 70%. Se eu ligar no máximo o fluxômetro, eu consigo até ter 100% de FiO2. Então, vejam aí essa tabelinha e eu vou colocando ela conforme a necessidade. Vou fazer aqui uma breve menção à máscara de Venturi, que ao trazer válvulas com aquelas cores, eu consigo precisamente titular FiO2. Então, em situações em que eu estou com um desmame difícil, num paciente mais crônico, eu posso usar a Venturi para me ajudar no desmame preciso, porque eu vou conhecer perfeitamente a FiO2 que eu estou fornecendo. Então, recapitulando os principais métodos não invasivos, a gente tem o catéter nasal, a gente tem a máscara, que pode ser a máscara facial simples, a gente pode ter a máscara com reservatório, que é a máscara não reinalante, que consegue dar FiOs maiores ainda, e a gente tem a máscara de Venturi, que é utilizada, não muito utilizada na prática, principalmente em situações em que eu preciso de um controle preciso dessa FiO2. Bom, e se meu paciente não está respondendo a isso, ou se ele tem uma doença que do ponto de vista fisiopatológico, além de FiO2, ele também precisa de um suporte pressórico. O que eu posso utilizar? E aí vem uma coisa que é muito importante a gente conhecer, que cada vez mais está presente na prática, na intensiva a gente usa isso muito, que é a ventilação não invasiva VNI. Então, a ideia da VNI, diferente dos métodos que a gente comentou anteriormente, é que ela consegue também fornecer um suporte pressórico, né? Então o paciente fica acoplado, pode ser por uma máscara facial, tem alguns exemplos aí para vocês darem uma olhada, é o mais comum geralmente é pela máscara facial, a esse sistema, então eu consigo, além de dar um suporte de FiO2, dar um suporte pressórico. E quando que a VNI vai ter benefício? Quando um paciente que seria intubado, eu evito uma intubação, que é um evento mais invasivo, que tem outros efeitos adversos. Então, com a VNI eu consigo evitar uma intubação. E quais são as situações em que na literatura a gente vê benefício disso e é importante a gente conhecer isso? Edema agudo de pulmão. Então, é uma situação que o paciente se beneficia muito de VNI. Vou conversar sobre isso em breve. DPOC exacerbado.
é a segunda grande indicação de benefício de VNI. Essas são duas indicações clássicas de benefício. Claro, tem algumas condições que o paciente tem que atender para isso, que a gente vai mencionar logo à frente. E algumas outras situações mais nebulosas no sentido de evidência é na pneumonia no paciente imunossuprimido, precocemente, principalmente, na asma e no pós-extubação, para prevenir uma nova intubação. Essas são situações já aí mais nebulosas em relação realmente ao benefício da VNI. De qualquer forma, é importante a gente ter em mente as duas principais, que são edema agudo de pulmão e DPOC exacerbado. Ah, mas por que, por exemplo, uma pneumonia num paciente imunocompetente não funciona? Porque eu até trago uma melhora respiratória, mas esse paciente acaba piorando e indo para o tubo. É diferente, por exemplo, da DPOC exacerbado e edema agudo de pulmão, em que eu seguro esse paciente do ponto de vista respiratório e faço medidas de rápida ação, como, por exemplo, no edema agudo de pulmão, diurético, vasodilatação, e eu consigo rapidamente reverter esse quadro. Então é mais ou menos esse o racional fisiopatológico por trás desses resultados, tá? Bom, para a gente entender a VNI, a gente tem que entender alguns conceitos de ventilação e vocês vão começar já a se familiarizar com alguns termos da ventilação mecânica também. Bom, existem dois tipos principais de VNI, duas modalidades. Entender como elas funcionam é muito importante para entender a utilidade desse tratamento e saber prescrevê-lo. Então, a gente vai ver aqui na imagem agora uma curva de pressão por tempo de um ciclo respiratório normal. Vejam como que no final da expiração a pressão da via aérea fica zerada, né? Fica em contato com o ar ambiente. E aí a gente tem na segunda curva, sequência, né, de ciclos, uma VNI em modo CPAP. CPAP significa Continuous Positive Airway Pressure, que é a famosa PIP. Então eu dou uma pressão contínua para esse paciente. Então nota que, na verdade, a amplitude do meu ciclo respiratório, ela está igual, mas eu movi tudo isso um pouco para cima. O que acontece? Um alvéolo que colabaria, um alvéolo que estava com a membrana espessada, eu ganho esse alvéolo, então eu aumento a área de troca. Então quem que vai se beneficiar muito disso? É o paciente que tem, por exemplo, edema agudo de pulmão. Então, o modo CPAP, né, ele dá uma pressão que eu recruto alvéolos que antes estavam fechados e eu melhoro a troca nesse paciente. Eu estou ganhando volume minuto assim? Eu estou lavando mais CO2 assim? Não. E aí vem o segundo modo, que é o BIPAP, que é uma ventilação com 2 níveis pressóricos, que além da PIP, eu dou uma pressão de suporte inspiratório. Então, notem aí na curva que além dessa curva subir, eu aumentei a amplitude dela. Então, além de ganhar área de troca, eu ganhei volume minuto. Eu estou favorecendo a lavagem de CO2. Isso vai ser útil principalmente em qual situação? No paciente com DPOC exacerbado. Ah, mas o paciente com edema agudo de pulmão, posso colocar ele no BIPAP? Posso. Agora, posso colocar um DPOC exacerbado no CPAP? Não, porque a fisiopatologia do DPOC exacerbado está principalmente associada à retenção de CO2 e à acidose respiratória. Então, esses conceitos são muito importantes. O que o paciente precisa para ser candidato a VNI? Ele não pode ter uma indicação formal de intubação. Se ele já está em franco colapso respiratório, ele tem que ir para a intubação, para eu garantir essa via aérea e esse padrão respiratório. Então, é um paciente que ele está em insuficiência respiratória, mas ele tem um certo conforto, ele consegue tolerar aquilo. O paciente também não pode estar com múltiplas disfunções orgânicas, com instabilidade hemodinâmica, porque isso tudo vai acabar levando para a intubação. E o paciente precisa ter nível de consciência e proteção da via aérea, porque a VNI ela é não invasiva, então ela não protege a via aérea. Salvo uma situação muito específica, que é o DPOC exacerbado, que tem um pouco de carbonarcose, um rebaixamento de nível de consciência, uma sonolência. Eu posso fazer um trial breve com VNI, BIPAP, e ver como ele evolui. Porque, às vezes, só um pouquinho de VNI faz ele acordar e ele não precisa ser entubado. Mas eu preciso fazer uma reavaliação muito breve desse paciente para definir isso. No âmbito de VNI, vale ainda uma menção rápida aos efeitos hemodinâmicos que esse aumento da pressão intratorácica traz. Esse aumento da pressão intratorácica, ela diminui o retorno venoso sistêmico, ele aumenta a pós-carga das câmaras direitas, isso é uma coisa importante. O paciente que tem hipertensão pulmonar descompensada
talvez ele não vá conseguir tolerar isso, talvez seja melhor ele ser entubado. Não que a intubação também não aumente a pressão torácica, mas eu preciso ter esse paciente na mão, porque ele também vai descompensar. Poxa, e tem algum benefício isso? Tem. A pressão intratorácica positiva diminui a pressão transmural do ventrículo esquerdo. O que é isso? É a pressão dentro do ventrículo esquerdo menos a pressão torácica, né? A pressão pericárdica, que como o pericárdio está em contato com a cavidade torácica, vai ser contíguo. Então, num paciente que está em respiração espontânea, ou seja, na inspiração ele tem uma pressão intratorácica negativa, que é a situação fisiológica, imagina que bem durante a inspiração, o paciente vai ter uma sístole. É como se a parede do tórax, essa pressão negativa, dificultasse a sístole. Esse é um conceito importante de vocês entenderem. Quando eu ponho uma ventilação com pressão positiva, uma VNI, a pressão intratorácica positiva ajuda na contração, porque ela diminui esse estresse pressórico que está impedindo aí a contração do ventrículo esquerdo. Então isso pode aumentar um pouco o débito cardíaco e ser uma coisa que favorece na melhora da congestão pulmonar. Eu estou explicando isso só para vocês entenderem por que o paciente com, vocês vão ver, edema agudo de pulmão, chega lá às vezes em quase franco colapso respiratório, mas você coloca na VNI, às vezes ele melhora muito rapidamente, às vezes até melhora a perfusão, melhora a hemodinâmica. Poxa, por quê? Por causa disso. A gente sempre tem que estar pensando, quando a gente fala de ventilação mecânica, isso já foi falado anteriormente bastante nas aulas aí de choque e manejo hemodinâmico, da interação cardiopulmonar. Como que a pressão torácica e a circulação pulmonar tem tudo a ver com a circulação sanguínea. Bom, eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho para vocês aí das principais indicações e contraindicações de VNI, ventilação não invasiva. E para fechar, eu vou trazer para vocês uma conversa muito breve sobre o CAF, que é o catéter de alto fluxo, catéter nasal de alto fluxo. Esse dispositivo é um dispositivo moderno, uma disponibilidade ainda reduzida, porque ele tem um custo elevado, em que eu tenho um catéter nasal mesmo, mas ele está acoplado a um sistema de umidificação e aquecimento potente, e eu consigo dar altíssimos fluxos e titular FIS de O2 de até 100%, e dar uma pequena PIP também para esse paciente, de 3 a 5 mais ou menos centímetros de água. Então, é um outro dispositivo que não seria VNI, mas que eu também consigo trazer um pouquinho de pressão. Quem que tem benefício, né? Os estudos ainda estão tentando trazer para a gente quem que vai se beneficiar disso, mas a indicação que a gente usa atualmente é a seguinte: um paciente que ele teria uma indicação de VNI, por exemplo, ele não está acoplando. Vocês vão ver na prática de vocês que a VNI é uma coisa um pouco desconfortável para alguns pacientes, principalmente o paciente que está ansioso, e muitas vezes a dispneia, a insuficiência respiratória, gera uma ansiedade. Então, o CAF pode entrar aí como uma alternativa nessa situação. Bom, pessoal, a gente já abordou 2 dos 3 temas dessa aula. Então, a gente já discutiu aspectos relevantes da fisiologia respiratória de trocas gasosas. A gente discutiu os principais dispositivos não invasivos de suporte respiratório, que a gente vai escalonando eles conforme necessário. Lembrando que alguns deles até conseguem fornecer pressão, como por exemplo a ventilação não invasiva, que pode ser feita no modo CPAP ou BIPAP, e o catéter nasal de alto fluxo. E para fechar a nossa discussão desse tema, a gente vai discutir sobre quais são as principais indicações de intubação orotraqueal, né? E esse é um assunto muito difícil, às vezes, na prática, a gente decidir qual que é o melhor momento de intubar um paciente, porque se eu intubo um paciente que não precisava ser intubado ou antes da hora eu estou expondo ele a diversos riscos associados ao procedimento de intubação e a estar intubado, como, por exemplo, pneumonia associada à ventilação mecânica, instabilidade hemodinâmica, dentre outros. Por outro lado, se eu deixo de intubar um paciente que precisava, ele pode entrar em colapso respiratório ou broncoaspirar, enfim, e tem também efeitos gravíssimos. Então, assim, o timing dessa indicação é muito importante. Vocês vão perceber que isso também tem muito a ver com o feeling clínico e com a experiência, então é uma coisa que vocês vão adquirir com o tempo, mas existem algumas perguntinhas que nos ajudam bastante a tomar essa decisão. Até porque muitas vezes essa decisão vai ser tomada num contexto de urgência, de emergência, um contexto estressante de um paciente que está em franca colapso ou instabilização. Bom, quais são as 3 perguntas da intubação orotraqueal? Vamos lá. Primeira pergunta: meu paciente protege a via aérea?
Se a resposta for não, está indicado a intubação orotraqueal. E como é que eu avalio de uma maneira simplificada a proteção de via aérea? Esse paciente é capaz de falar ou ele tem alguma obstrução ao fluxo aéreo? Esse paciente está muito secretivo, ele está conseguindo manejar a secreção da via aérea dele ou não? Terceira, o paciente tem nível de consciência suficiente para ter um drive e uma proteção adequada? E nesse ponto vale um adendo importante. No trauma a gente tem muito aquela regra, né? Glasgow 8 intuba, 8 ou menor que 8, né? No paciente clínico isso até pode ajudar a gente a guiar nosso raciocínio, mas isso não é uma regra. Vocês vão ver que tudo que eu vou falar aqui depende de muito bom senso clínico. Por exemplo, um paciente que acabou de ter uma crise convulsiva, que foi abortada depois de uma dose de midazolam, por exemplo, e ele está num pós-ictal, agora, entrou em pós-ictal agora, está num Glasgow de 6, mas está em melhora, foi de 6 para 7 e agora está em 8, satura bem, não tem secreção na via aérea e tem uma perspectiva de que ele vai melhorar. Talvez eu nem precise entubá-lo agora. Por outro lado, imagine um paciente que tem, por exemplo, um AVC de circulação posterior, que está na fase aí de pico de piora do edema, geralmente 48 horas depois, e está evoluindo com rebaixamento do nível de consciência. E ele está com Glasgow de 9 agora, mas está em franca piora. Eu preciso ficar esperando? Talvez não. Então essa questão do nível de consciência não existe regra. O Glasgow 8 nos ajuda em algumas situações, mas a gente sempre vai utilizar aí o bom senso para tomar a melhor decisão para o paciente. Então a primeira pergunta é, meu paciente protege a via aérea? Nesse item vale também uma menção seguinte, um paciente que está chocado, que está em instabilidade hemodinâmica, que está com alguma doença grave, empeora, ele pode estar até protegendo a via aérea nesse momento, mas é possível que num futuro muito breve ele não proteja, né? Então, se eu estou sentindo que isso vai acontecer, às vezes eu fazer uma intubação mais eletiva, né? Que não seja aquela intubação crash, que a gente fala, que é aquela correria, o paciente vai parar se não intubar agora, isso também pode ser bem-vindo em algumas situações. Então, a gente tem que sempre estar com isso em mente, tá? É muito improvável que um paciente grave, chocado, por mais que ele não tenha nenhum acometimento pulmonar, por exemplo, ele não vá fechar nenhum dos critérios das perguntas. Então, a gente falou da primeira pergunta, o paciente protege a via aérea? Vamos para a segunda pergunta, que é, a falência na oxigenação ou na ventilação, esse paciente está entrando em colapso respiratório? O que é isso? É um paciente que mesmo com as terapias não invasivas, com VNI até, ou com máscara não inalante, com altas frações inspiradas de oxigênio, ele está em tanta piora que esses métodos não estão sendo capazes de trazer a oxigenação que ele precisa? Ou é um paciente que está entrando em fadiga? Então, por exemplo, é um Guillain-Barré, uma miastenia em piora, ou um paciente sarcopênico, com DPOC, que até respondeu um pouco, mas eu estou vendo que ele não está mais aguentando respirar. Ou, às vezes, o paciente tem uma acidose metabólica muito importante, está tentando fazer uma compensação respiratória e está entrando em colapso respiratório por fadiga muscular. Será que isso está acontecendo? Se isso estiver acontecendo, também está indicado a intubação orotraqueal. E como que a gente faz essa avaliação? Primeiro, um paciente que está necessitando de quantidades crescentes de suporte de oxigênio. Então, por exemplo, é um COVID, que está no pico da piora, entre o 7º e o 10º dia, e ele chegou na máscara a 5 litros, agora está na máscara a 15, e está na VNI, e agora mesmo na VNI ele está desconfortável, e ele está em piora inflamatória. Essa é uma situação. A outra situação é o padrão respiratório. Vocês não veem algumas situações, por exemplo, nos guidelines de asma, DPOC, que a gente vai conversar mais pra frente, eu tenho até valorizado a frequência respiratória acima de tanto tal. Na prática, essa pergunta leva muito mais do padrão respiratório. Então eu preciso ver, será que esse paciente está usando musculatura acessória? Vou falar um pouquinho aqui da gasometria, porque assim, de fato, a indicação é clínica, eu não preciso de exame, tá? Mas o exame pode me ajudar em alguma situação que eu estou em dúvida, por exemplo, e vem uma gasometria ruim, poxa, eu vou entubar. Ou, poxa, eu estou meio em dúvida, mas meu gaso veio lisa. Eu acho que esse paciente talvez esteja melhorando, saiu alguns exames laboratoriais, ele está em melhora, o contexto clínico é favorável, talvez eu possa esperar e reavaliar num futuro muito próximo, tá? Não é que eu vou, beleza, vou lá para o conforto. Não, eu preciso olhar esse paciente. Se eu me perguntei se um paciente talvez precise ser entubado, ele é muito grave. E apesar de eu não ter decidido talvez entubá-lo agora, é um paciente que precisa ser reavaliado frequentemente. Bom, essa é a segunda pergunta. E qual que é a terceira pergunta? É possível antecipar a necessidade de intubação? Por exemplo,
É um paciente limítrofe que vai precisar ser transportado? Ou ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico amanhã cedo e eu estou em dúvida agora? Poxa, talvez eu possa já entubá-lo agora e já ser entubado de qualquer jeito? Eu consigo antecipar essa necessidade? Então, com isso a gente fecha, né, esse terceiro tópico da nossa aula, que é quando eu preciso entubar um paciente, quando eu preciso ventilá-lo de uma maneira invasiva, ventilação mecânica invasiva. Vou fazer as 3 perguntas. O paciente protege a via aérea? O paciente está entrando em colapso respiratório? Ou eu posso antecipar a necessidade de intubação orotraqueal? Se a resposta for desfavorável a uma ou mais dessas perguntas, a gente indica a intubação orotraqueal. Pessoal, é isso. Nos próximos vídeos agora a gente vai discutir alguns detalhes do manejo da via aérea quando eu indiquei esse procedimento, do procedimento de intubação orotraqueal sequência rápida, que é a nossa principal estratégia no contexto de urgência e emergência, e a gente vai finalizar com ajuste do ventilador mecânico. Valeu, pessoal! Não esqueçam de ver as questões, a gente traz alguns casos clínicos para vocês decidirem qual que é o melhor dispositivo, qual que é a melhor conduta, e os flashcards para trazer aquela decorebinha que faltou do assunto. Muito obrigado!